Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C#. E neste vídeo, neste caso C# e ADO.NET, neste vídeo onde nós temos estado, nestes vídeos onde temos estado a concentrar as atenções na Data Grid View, eu vou aproveitar para introduzir aqui então a utilização de um método que eu acho particularmente interessante, que nos permite organizar a ordem das colunas, a sequência das colunas. Ora, se nós executarmos então o nosso código, podemos reparar que temos aqui então o nome, morada, código postal, data de nascimento e sexo, porque neste caso a coluna sexo foi a coluna que nós adicionamos aqui neste método, ok? Adicionamos aqui. Ora, o que acontece é o seguinte, nós podemos alterar, ok? Eu vou aqui abrir um espaço, podemos alterar a ordem das colunas que são provenientes do preenchimento da data table, utilizando um método designado por setOrdinal, ok? E este método faz parte da estrutura da data table. Ora, é evidente que antes de eu atribuir o data source à data table, se eu alterar a ordem das colunas, isso irá ter reflexos na apresentação dos dados. Então, eu posso simplesmente aqui fazer o seguinte, reorganizar as colunas. Okay? Os dados foram preenchidos aqui, aqui foi adicionada uma nova coluna, mas eu quero que a coluna sexo passe a ser, por exemplo, aqui apareça imediatamente a seguir ao nome. Okay? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui colocar, eu sei que, reparem, eu sei que nome é a coluna cujo index é igual a 1. Porquê? O ID sócio tem um índice igual a 0. Então temos aqui índice 0 e índice 1. Eu quero que sexo, o tal que eu adicionei no meu programa, passe a ser com o índice 2. Então nestas circunstâncias bastará fazer simplesmente o seguinte, dados.columns, e agora vou abrir um parênteses reto e vou dizer qual é a coluna que eu quero alterar em termos de ordem. E neste caso vou utilizar o string name porque tenho aqui str sexo. Okay? E agora, quando fecho, vou colocar um ponto e depois setOrdinal. Okay? E o setOrdinal vai levar um argumento que é o novo índice dentro da grelha. Ora, se eu definir aqui 2, o que vai acontecer é que, inicialmente, ou originalmente, nós tínhamos aqui índice 0, 1 e 2. Portanto, o índice 2 seria a morada. Ora, eu ao utilizar aqui o setOrdinal 2 para o str sexo, que foi adicionado no final da nossa data table, o que ele vai fazer é automaticamente arrastar todas as outras colunas para o índice à frente. O que quer dizer que vai encaixar aqui dentro aquela coluna que eu manualmente ou programaticamente adicionei no fim. E temos então a nossa coluna reorganizada. Ora, há aqui um outro aspecto então que nós temos que depois ter em conta, que é a nossa apresentação dos dados. Reparem que nós temos aqui definir visibilidade e depois definimos aqui a ordem das colunas que são visíveis. Ora, nestas circunstâncias em que eu alterei o índice, eu vou copiar aqui do fundo e vou colocar imediatamente a seguir ao nome. Okay? E depois colocar aqui a vírgula. A mesma coisa para o título do cabeçalho. Okay, vamos colocar aqui, a seguir ao nome, sexo. A mesma coisa para a medida, isto é, a largura da coluna, 10 passa para ali. Okay. E também nos alinhamentos, temos aqui centro, vai passar, neste caso, aqui imediatamente a seguir ao nome, que é a segunda coluna da nossa grelha. Vamos testar, a ver se nada nos falhou. Ok? E executar sócios. E cá está, sexo masculino ou feminino e todos os dados alterados. Eu queria ainda reforçar a ideia que ficou do vídeo anterior, quando nós criámos na classe grelha esta classe para definir as larguras, ok? Porque dá a sensação de que, bom, isto é muito giro, mas se calhar não tem uma aplicabilidade muito interessante. Tem, porque reparem, se eu agora alterar aqui para algo que não é muito correto, mas que eu vou fazer, se eu alterar aqui para esta dimensão,
ou melhor, para esta largura, a minha grelha, reparem o que é que vai acontecer às colunas. Elas vão se adaptar de forma a preencherem o espaço e a deixarem ficar aqui o espaço para a eventualidade de aparecer uma scroll bar vertical, ok? Ora, é evidente que isto fará mais sentido se eu alargar aqui substancialmente a minha form, ok? Vou colocar aqui as teclas ao fundo, vou alargar aqui bastante a minha grelha, vou executar e agora reparem, sócios, e automaticamente todas as colunas são redimensionadas proporcionalmente relativamente à largura total da minha grelha, ok? Relativamente à nossa Data Grid View, já vimos então aqui diversos aspectos, ok? Nós poderíamos também aqui, muito rapidamente, ver antes do fecho deste vídeo, como definir a altura das linhas. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos regressar aqui à nossa CL grelha, ok? E vamos eventualmente criar aqui uma outra classe, ou melhor, um outro método, public void definir altura linhas. E vamos passar como argumento int altura. Okay? O que é que nós vamos agora simplesmente fazer? Define a altura das linhas da grelha. Então, for each data grid view row, okay? E neste caso já não é coluna, mas sim as linhas, linha, in grelha.rows, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar aumentar o tamanho da linha. Ora, o tamanho da linha é o height, ok? Então, linha.height é igual a, neste caso, altura, que é o valor que vem dali. Ora, vamos ver se isto funciona, ok? Vamos colocar aqui, grelha, ponto definir, altura linhas, 50, ok? Um valor bastante significativo e muito diferente do que é normal. Sócios, e cá está, a nossa grelha com as linhas muito mais acentuadas em termos de altura, ok? E reparem como o alinhamento automaticamente colocou então os nossos textos dentro, ou melhor, no meio, ok, de cada coluna, e centrados ao centro ou à esquerda. Não temos aqui nada centrado à direita. Normalmente, para centrar à direita, estamos a falar normalmente de valores relacionados com dinheiro, com contagens, etc. Valores, nomeadamente valores inteiros. E, portanto, adicionamos então aqui mais um método. É evidente que o 50 é muito grande. Se nós colocarmos aqui 10, será muito pequeno. Okay? Reparem, os conteúdos não preenchem, não cabem dentro da nossa altura. O valor ideal será por volta dos 25, 24, 25. Vamos colocar 25 pixels e reparem como automaticamente o valor aqui é bem colocado. Ora, há aqui um aspecto interessante e que é o seguinte. Nós iremos eventualmente adicionar a possibilidade de colocar uma fotografia no sócio, ok? Ora, a fotografia poderá ser apresentada na nossa Data Grid View, ok? Então, nessas circunstâncias, uma Data Grid View com linhas tão baixas não nos permite apresentar aqui uma fotografia com muita resolução. Daí que seja extremamente interessante ter aqui esta possibilidade de nós podermos definir, por exemplo, 40 como altura, o que é uma altura relativamente aceitável e que nos permite ter aqui uma fotografia, então, do nosso sócio. Iremos começar a fazer essa implementação no próximo vídeo.